Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao programa ABC Tech no canal do ABC. E eu, Tércio, devo trazer aqui algumas informações sobre dispositivos, tecnologia e principalmente como que a gente pode usar a tecnologia para ser mais organizado, para ser mais eficaz, mais produtivo. Eu já trouxe aqui um tema que é muito pessoal, um tema que particularmente eu gosto muito, que é como usar um pouco da tecnologia para a gente ser mais organizado usando método, tá bom? Então, o método aqui que eu sigo já há alguns anos e super recomendo é o método que é descrito nesse livro aqui, chamado A Arte de Fazer Acontecer, e é o método chamado GTD, que é uma sigla em inglês, como está mostrando aqui, para Getting Things Done, que é fazendo as coisas acontecerem, tá bom? Então, esse método tem vários passos, não é o meu objetivo aqui ir do começo até o fim do método, mas eu super recomendo quem está precisando, está vivendo uma vida muito corrida e está precisando se organizar melhor, pesquisa, confere na fonte, e tem vários cursos, inclusive, sobre esse método, muito, muito bons, eu já fiz alguns também, mas vamos para o passo 1 desse método, para a ideia inicial dessa história toda. Normalmente a gente se sente muito sobrecarregado aqui, porque a gente tem um monte de ideias circundando a nossa cabeça. Coisas que a gente precisa fazer, marcar o médico, levar o filho em determinado lugar. Eu não tenho filho, mas tenho gatas, tenho 2 gatas. Levar minhas gatas no veterinário, revisão do carro, está acontecendo aqui agora para mim. Eu sei que meu carro atingiu uma determinada quilometragem. Então, esse é um tema na minha vida que eu preciso cuidar. É um pontinho aqui, numa constelação de outros assuntos que se misturam na minha vida pessoal, na vida profissional, minha empresa. Então, todos nós, a gente está constantemente aqui com uma constelação de temas para serem resolvidas. E muito da nossa sensação de sobrecarga, aquela sensação de que a gente não dá conta, tem a ver com essa nossa tentativa de tentar guardar tudo que precisa fazer. Até tem uma certa brincadeira que as mulheres são super mais habilidosas nisso, tipo, de lembrar tudo que precisa fazer, dar conta e tal. E nós homens nem tanto. Eu concordo, eu não sou tão capaz assim de cuidar de todas essas coisas, de lembrar de todas elas, mas eu acho que todo mundo aqui na vida já teve a oportunidade de fazer uma lista. Uma lista de supermercado, a lista mais básica de todas, mas de fazer uma lista. Normalmente quando a gente faz uma lista de tudo aquilo que a gente precisa fazer em determinada semana, no momento profissional que a gente está vivendo, eu acho que se você já fez isso, você sabe como que depois de fazer, a gente tem uma sensação de tranquilidade, né? Agora, tudo aquilo que você está enxergando naquela lista não está mais dentro de você. O fato de você enxergar todas aquelas tarefas não mudou nada, tudo aquilo ainda precisa ser feito, você sabe que precisa ser feito, mas aquilo fora de você, você já consegue enxergar, você já consegue lidar, dar conta, até de repente priorizar o que você precisa fazer, o que é mais importante entre as 50 coisas que você precisa fazer num dia. Então, se você já teve essa oportunidade, o método GTD aqui se baseia nisso. Começa por isso, de você capturar tudo aquilo que chama a sua atenção. Todas as ideias de coisas para fazer, elas precisam sair da sua cabeça. A nossa memória, nossa mente não funciona por uma memória de armazenamento, não é HD. Ela é uma memória muito mais de processamento, tipo uma memória RAM. Se a gente estivesse falando aqui do computador, até quem manja e acompanha mais tecnologia é memória RAM, memória de processamento, para tempo presente. Até porque lá há muito, muito tempo nossos antepassados não precisavam se preocupar, ter preocupações muito complexas com o futuro. A preocupação era hoje, era se eles iam ou não passar fome. Então, é isso, essa é a lógica. Então, fazer uma lista, eu acho que por aí tá tranquilo. Agora, como é que a gente usa esse monte de dispositivos que a gente tem no nosso dia a dia hoje para fazer listas que nos ajudem? Aí começa a entrar o papel de bons aplicativos. O que eu utilizo para listas é esse daqui, é o Todoist. Deixa eu mostrar ele aqui na App Store. Então, esse daqui é o Todoist, tá vendo? Esse é o principal aplicativo de lista de tarefas que existe. Eu creio que é o maior, é o mais antigo, e eles constantemente estão evoluindo o sistema deles para oferecer mais funcionalidades. Então, eu utilizo há alguns anos e ele tem mais ou menos essa cara aqui.
essa cara, quando você olha a caixa de entrada aqui, ó. Quando a gente vivia no mundo digital, a lógica é diferente, é parecida. Quais são as coisas que você coloca, né? Quando você tira as coisas da sua mente e coloca no local, qual é o inbox? Qual que é a caixa de entrada? Como a gente tem num e-mail, por exemplo, qual que é a caixa de entrada onde você recebe aquilo? Então, a caixa de entrada é o local onde você pode depositar suas tarefas. Quando eu estou no iPhone, não é diferente. O aplicativo ele sincroniza com todos os outros devices. Então, eu tenho aqui, ó, sincronizado, deixa eu mostrar aqui na tela. Eu estou aqui exatamente com o que vocês tinham visto ali no iPad. Está aqui, ó. E quando eu lembro de alguma coisa que eu preciso fazer, simplesmente eu vou aqui no botão de mais e digito revisão do carro. Beleza. Então, isso daqui entrou na minha caixa de entrada. Em todos os meus dispositivos, isso vai estar ali presente. Se eu volto aqui para o iPad, é a mesma coisa que a gente vai ver novamente. Então, tá vendo? Já mostrei aqui no iPhone, no iPad, no Mac, é a mesma coisa. No Mac ainda melhor. Se você estiver digitando, você está no meio de outro programa e você precisa lembrar de algo, você tem um atalho no teclado. O meu é o Command S. Você mesmo pode configurar isso, tá? O meu Command S, a hora que eu vou pro Command S, pronto. Ele abre uma caixinha ali onde eu posso escrever aquilo. Posso escrever, mas eu também posso falar, né? Então, se eu estiver no iPad, o iPad não é tão bom assim para você digitar. Ele abre esse teclado que vocês estão vendo aqui, eu não preciso necessariamente digitar. Eu posso falar. Lembrar da revisão do carro. Beleza, vocês viram? Então, já apareceu aqui do jeito que eu falei, mais um item na minha caixa de entrada. Então, percebe como as coisas vão se conectando? iPhone, iPad, Mac, relógio também. Eu também posso usar o relógio como uma caixa de entrada. Adicione azeite à minha lista de compras. Ok, eu adicionei. Percebeu? Então, a minha lista de compras também é uma lista específica no nosso dia a dia, é muito tradicional, mas podia ser uma tarefa no meu próprio dia a dia. Podia ser adicione a minha lista de tarefas, comprar o filtro Sobre o que você quer que eu te lembre. Ops. Comprar o filtro de óleo. Ok, eu adicionei. Beleza. As coisas que eu falo no relógio também vão para minha caixa de entrada. Demora só um tempinho para sincronizar, tá? Tem um aplicativo que ajuda também nisso. Mas daqui a pouco vai estar tudo aqui junto aqui na minha caixa de entrada. E aí vocês vão ver que aí a gente vai vendo que todos esses dispositivos, em todos esses contextos digitais, fiz um vídeo agora há pouco, um tempo atrás, agora que foi publicado sobre o kit de sobrevivência digital. Então, ao longo de todos esses dispositivos, eu tenho elementos para poder gravar, registrar, tirar da minha cabeça algo que me chama atenção, para que isso esteja aqui nessa caixa de entrada. Depois, o método mostra outros passos, né? Depois de você ter tudo isso capturado, que já é uma coisa legal, você vai ter que olhar para essa lista e esclarecer o que é cada um daqueles itens, você pode definir uma prioridade para cada um dos itens, colocar nos locais certos, e aí fazer uma revisão semanal de todos os seus projetos. Mas tudo parte desse princípio, de você ter um sistema confiável, usando todos esses dispositivos, para tirar da sua mente aquilo que está te preocupando. Já percebeu que às vezes antes de dormir, ou então no banho, é muito comum também, ou antes de dormir, ou então quando a gente está assim, fazendo uma outra atividade, a gente lembrar de outras. Tem gente, eu acho que vocês já devem ter conhecido alguém assim, que gostava de andar com um caderninho, né? Um caderninho próximo e anotar as coisas. Funciona também, tá? Também não tem problema. Você poder anotar aquelas coisas ali. Mas o ideal, pensando no mundo digital que a gente está vivendo, é se você tiver uma rotina para tirar o que está ali no papelzinho para dentro de um sistema confiável. E é por isso que eu aderi a este, é o principal que eu utilizo na minha vida. E depois aqui tem todas as minhas áreas de foco, todos os meus projetos, e eu tenho a oportunidade de revisar isso semanalmente, tá bom?
Então, em resumo, terminando aqui, então, esses diferentes dispositivos acho que precisam servir para a gente para um propósito maior, para a gente poder estar bem com a gente mesmo, ter mais qualidade de vida, ser mais produtivos. Aqui é uma ferramenta como sugestão. Não sei se você testa, você já usou outra, você já conhece alguma outra, já tinha usado o Todoist como ferramenta? Se não usou, inclusive tem versão grátis, tá? Se você quiser testar, conhecer como funciona, pode ir lá baixar e confira ali que tudo começa pela caixa de entrada, tá bom? É isso. Se você quiser ouvir mais temas relacionados à organização ou o que acontece depois de colocar todos esses itens na caixa de entrada, comenta aí. Se você não tinha ouvido ainda falar do método do GTD, pode pesquisar, também comenta aí se você quiser ouvir falar mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.